Deixar uma palavra abençoada de Deus para a sua vida, meus queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes. Uma palavra de Deus que vem se encontrar aqui no livro de Gênesis, do capítulo 3 e do versículo 1 em diante, que vem falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem, que diz bem assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coceram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Amém? Então é assim, meus irmãos. Essa é uma palavra de Deus, né? Que vem falar sobre a desobediência de Adão e de Eva, né? Que desobedeceram as ordens de Deus, né? A ordem que Deus colocou lá naquele jardim, né? Que primeiramente Deus foi e colocou jardim, colocou Adão para cuidar daquele jardim, cultivar, zelar pelaquele jardim, né? E colocou vários tipos de plantações naquele jardim, né? E permitiu que Adão comesse de todas as frutas do jardim, mas não comesse a fruta que trazia o conhecimento do bem e do mal, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus não permitiu que ele comesse, porque se ele comesse, Deus falou que se ele comesse ele morreria, né? Então ele já estava ciente daquilo, né? Que ele não poderia comer. Então Adão tinha a sua mulher, né? Que Deus deu uma mulher para Adão, tirou uma mulher da sua costela e deu também para que pudesse ajudar Adão, né? Cuidar, zelar pelaquele jardim, porque ele viu que um homem não era bom o homem viver só. Então ele foi e preparou uma mulher, fez uma mulher para ele, para que viesse ajudar ele nas coisas necessárias, né? Então, é tipo assim, ele estava ciente que não poderia comer daquela árvore do jardim. Então, meus queridos e amados irmãos, a mulher de Adão, que era chamada de Eva, ela nunca tinha saído só, nunca tinha passeado só pelo jardim. E quando foi pela parte da manhã, ela saiu, Adão se descuidou dela e ela saiu. E ela comendo aí fruta, uma fruta por aqui, outra fruta ali. E a serpente chega até ela e disse: Por que você não come daquela fruta ali? Aquela fruta ali é boa, uma fruta boa de se comer. Por que você não come ela? Então a mulher falou assim: Deus não permite que nós comamos daquela fruta, porque Deus permitiu que nós comêssemos de todas as frutas daqui do jardim, mas menos daquela dali, porque se nós comer, Deus falou que se nós comer, nós morreremos. Então a serpente olhou para a mulher e disse: Claro que não, claro que vocês não morrerão, porque Deus sabe que se vocês comer dessa fruta, vocês vão passar a ter o mesmo conhecimento que ele, então ele não vai permitir que vocês morram. Então a mulher viu que ter um entendimento é bom, né? É muito legal, super legal ter um entendimento de Deus na nossa vida.
É muito bom, né? E é agradável, a fruta era agradável aos olhos dela. Uma fruta agradável de se comer e boa de se comer. E ela foi, pegou, tomou a fruta e comeu. E ao mesmo tempo, ela deu a seu marido. E seu marido foi e comeu, que era Adão, né? Comeu da fruta. E antes deles comer, ele viveu nu. Eles não conheciam o bem e nem o mal, eles não tinham entendimento. Eles viviam nu e não sabiam que eles viviam nu. E a partir que eles comeram aquela fruta, a fruta proibida, eles foram se enxergar, se olhar e viram que estavam nu, né? Então Deus, toda manhã, toda virada do dia, Deus passava por lá, pelo jardim passeando por lá. E Deus falou: Adão, Adão, por onde você anda? Cadê você? E eles correram, se esconderam, pegaram folhas de vigas e fizeram vestes para eles, porque eles estavam nus, perceberam que eles estavam nus. Eles se envergonharam daquilo, né? Então, Adão respondeu: eu ouvi a sua voz e me escondi porque estava nu. E Deus falou assim: quem lhe falou que você estava nu? Quer dizer que você comeu da fruta que eu ordenei a você para não comerdes? Adão foi neste momento que Deus fez essa pergunta para ele. Ele foi e colocou primeiramente a culpa em Deus. E depois colocou a culpa em sua mulher ao mesmo tempo. Ele falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deste, que me ofereceu da fruta e eu comi, né? Então neste momento ele colocou primeiramente a culpa em Deus, porque ele quis dizer para Deus que se Deus não tivesse dado a mulher para ele, colocado a mulher na vida dele, ele não tinha desobedecido a Deus e não tinha comido da fruta, né? Então Deus já começou a ficar triste, entristecer com isso, porque ele colocou a culpa em Deus, né? E então, é tipo assim, meus irmãos. Tipo assim, né? Muitas das vezes nós estamos servindo a Deus, né? E Deus ele vai e nos ensina na palavra, né? Na palavra dele, que a gente não deveremos fazer muitos tipos de coisa. Porque se nós fazermos, nós vamos prejudicar a nossa própria vida, né? Nós vamos trazer consequências ruins para a nossa vida. Tipo, lá no livro de Salmo, do número 1 e do versículo 1, diz bem assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Então Deus ele está falando que nós somos bem-aventurados quando nós não andamos no caminho dos ímpios, né? Quando nós não andamos praticando aquelas coisas que os ímpios praticam, né? Aquelas coisas que os ímpios fazem, coisas que não agradam o coração de Deus, coisas que não agradam a Deus, né? Então, tipo, nós seremos bem-aventurados quando nós não andamos nos caminhos deles e nem praticamos aquilo que eles praticam, né? E muitas das vezes nós vamos e desobedecemos a palavra e vai seguir aquilo que Deus fala para nós não seguir. Então nós já não vamos passar a ser mais bem-aventurados. Por quê? Porque nós acabamos desobedecendo a palavra de Deus, a palavra que Deus falou para nós, né? Então é assim que nós procuramos aprender a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar com nós e obedecer. E não fazer igualmente Adão com Eva fez, que desobedeceram a Deus e acabaram quebrando a cara lá na frente, né? Porque Adão, ele vivia uma vida boa, uma vida honesta, vivia bem dizer na paz, tudo que ele queria, tudo que ele queria, ele tinha, Deus dava para ele, né? Ele era o Deus dos animais, né? Ele governava aqueles animais, né? Tudo aqueles animais, aves, peixes, gado, tudo aqueles animais viviam debaixo da autoridade dele, né? Deus permitiu que ele pudesse ser o Deus daqueles animais falavam com ele. Ele viveu uma vida boa, uma vida de paz, vivia bem dizendo um paraíso. E ele escolheu
não viver aquela vida boa. Ele escolheu viver uma vida na miséria, uma vida na desgraça. Ele escolheu viver uma vida de dor, né? Ele não trabalhava, ele não suava, né? E ele passou a trabalhar para que ele pudesse se alimentar, senão ele morria de fome, né? Então ele passou a sentir dor que ele não sentia dor. Então isso ele escolheu para a vida dele. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, não quis obedecer a Deus, desobedeceu a voz de Deus e não fez como Deus tinha falado para ele fazer, né? Então é tipo assim, nós temos que tomar isso de exemplo para a nossa vida e não fazer igualmente ele, né? A gente temos que refletir, ler esse versículo da Bíblia, essa palavra, e refletir e ver o que ele fez, o que aconteceu, e refletir na nossa mente e pensar, poxa, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer igualmente ele, eu não vou desobedecer a Deus, porque eu não quero passar o que ele passou, né? Porque Deus está falando assim, então eu vou fazer assim, para que eu não venha a receber uma consequência ruim na minha vida lá na frente, né? Então nós temos que ter esse exemplo para nós temos que tomar de exemplo. É por isso que foi feita essa palavra aqui, para que a gente venha ter de exemplo e não fazer igualmente ele, né? Então Deus teve que tirar Adão lá daquele jardim, porque Deus tinha permitido que ele não comesse a fruta do conhecimento do bem e do mal, e ele foi e comeu, desobedeceu. Então tinha outra árvore no meio daquele jardim. E o nome dessa árvore era a árvore da vida, né? Se por acaso eles comessem daquela árvore, eles iam viver uma vida eterna, uma vida infinita, né? Então eles já tinham pecado contra Deus. Então eles já passaram a sentir dor, né? Tipo, muitas coisas ruins já iam acontecer na vida dele. Por quê? Porque eles pecaram, desobedeceram, né? Eles abriram brecha para o inimigo. Então o inimigo já estava disposto a fazer muitas coisas ruins na vida deles, né? Então, tipo, imagina quando nós somos carne, né? Imagina nós, quando nós temos uma enfermidade, nós passamos 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sentindo aquela dor, já é uma coisa horrível, né? Uma coisa agoniada. Imagina se nós sentirmos aquela dor infinitamente. Nunca aquela dor passar, nunca aquela doença passar, porque não vai existir morte na nossa vida, nós vamos viver uma vida eterna. Então Deus não permitiu que ele comesse daquela fruta lá da árvore da vida. Então, para ele não comer da árvore da vida, não chegar a comer, ele colocou 3 carubins naquela terra, lá ao redor daquelas árvores, para que eles não pudessem comer daquela fruta. E afastou ele do meio daquele jardim, né? Não permitiu que ele ficasse mais no jardim. Expulsou ele de lá, né? Então, tipo assim, é tipo assim, meus irmãos, nós temos que ter de exemplo isso, né? Porque, tipo, Deus perdoou Adão com Eva. Perdoou ele de tudo aquilo que ele tinha feito, né? Porque Deus, ele é o amor. Deus, ele é amor. E Deus não gosta de ver nós sofrer, né? Então Deus, ele foi e perdoou Adão. Mas para Deus perdoar Adão, ele teve que pagar um grande preço, né? Quando ele viu que ele tinha pagado um grande preço, já tinha sofrido muito, ele foi e pediu perdão para Deus. Mas ele pediu perdão para Deus de coração, de amor, né? Ele chorou aos pés de Cristo e pediu perdão para Deus, e Deus foi e perdoou ele daquilo que ele tinha feito. Mas, tipo, a gente pede perdão para Deus. Quando a gente erra, Deus fala para a gente não fazer algo, a gente erra, a gente pede perdão para Deus, Deus perdoa, mas já não vai se tornar mais igual antes, né? Não vai ser mais igual antes, né? A gente não vai ter mais aquela confiança que a gente tinha, né? É tipo nós pegar um prato de vidro, quebrar esse prato e nós for tentar consertar esse prato. A gente pode até colocar ele assim, junto com os outros, uns pedaços, mas ele não vai se consertar mais como é. A gente pode até colocar mais fita isolante nele, assim, para formar o prato de novo, mas ele não vai ser mais como era antes,
Ele vai ficar com aquelas cicatrizes nele no prato, aquela rachadura, e aquelas marcas de fita nele. Igualmente nós. Se nós errar, desobedecer a Deus, nós pede perdão para Deus e Ele nos perdoa, mas não vai ser igualmente antes. Deus não vai ter mais aquela confiança que Ele tinha em nós. Então é tipo assim, para nós não ter essa consequência na nossa vida, a gente tem que procurar fazer da vontade de Deus, da forma que Deus quer para a nossa vida, né? Eu sei que todos os dias a gente tem nossas falhas, a gente tem nossos erros, porque tipo, nós pecamos no falar, pecamos no agir, pecamos no pensar, mas tipo, Deus ele perdoa. Perdoa porque Ele sabe que a gente fez aquilo sem querer. Rapidamente a gente pecou assim do nada. Ele perdoa. Mas tem pecado que a gente sabe que aquilo vai prejudicar a nossa vida. E tem como a gente não fazer. Então a gente não vai fazer, porque a gente sabe que a gente fazer, a gente vai quebrar a cara lá na frente. Então é assim, meus irmãos, que nós venhamos a ter esse exemplo aqui da nossa vida, do que aconteceu na vida de Adão e Eva, e não fazer igualmente ele fez. Não desobedecer a Deus, mas sim fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus, para que nós possamos ser honrados, né? E para que nós possamos receber a coroa da vida, a qual Deus nos prometeu, né? Então, que nós possamos ficar com essa palavra em nossos corações e que vocês tenham uma ótima tarde. Amém? Que Deus abençoe.